Bom dia a todos. Vamos dar sequência aos nossos estudos dominicais, né? Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou por nós, pedindo para hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos perdoa. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, vamos passar para a leitura e o estudo do livro Fonte Viva. A lição de hoje é a de número 153. Ouçamos. Ouçamos. E logo chamou. Marcos, capítulo 1, versículo 20. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem, alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos, é interpretada simplesmente como um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. No tempo familiar, onde surgem problemas difíceis. Ante o companheiro desconhecido que pede cooperação. À frente do adversário que espera entendimento e tolerância. Ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho. A face do ignorante que reclama socorro e ensinamento. Junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família, assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas. Ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Ouçamos. E logo os chamou. Bom, vamos lá. E logo os chamou. Quem chamou? Jesus. Reparem que Marcos, capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1. Marcos vem trazendo o início da trajetória cristã. Aqui nos evangelhos dele, aqui, né? Mais especificamente no capítulo 1. Versículo 20. Na verdade, no versículo anterior, Jesus, nesse capítulo, Marcos vem mostrando toda a trajetória dele em busca do seu apostolado. Então, Jesus saiu convidando, né, os discípulos para o acompanharem. Aqui no versículo 20, e logo os chamou, esse versículo ele faz alusão ao convite feito a Tiago e a João, filho de Zebedeu, né? No momento em que eles estavam consertando uma embarcação, Jesus, passando, os viu e os convidou. E aí, logo os chamou para acompanhar na sua trajetória enquanto, né, entre os 30 e 33 anos, para passar a verdade, para passar o testemunho. E aí é óbvio que Emmanuel ele vem novamente fazer alusão a um conteúdo, a uma passagem, né, bíblica, trazendo para nós lições valiosas.
é interessante, porque a todo momento a gente quer escutar, de repente, a voz de Jesus nos convidando, a voz de Jesus nos chamando para o serviço edificante, para o serviço no bem, para o serviço na caridade e no amor, né? Então, é interessante nós entendermos isso. E aí, Emmanuel, ele vem passando que esses chamados ocorrem a todo momento e a todo instante. E Emmanuel começa assim: em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos é interpretada simplesmente como um apelo do Cristo ao ministério religioso. O que ocorre muitas das vezes é que, dentro de vários círculos religiosos, o entendimento é que eu estou esperando Jesus voltar para acontecer, para movimentar, para o planeta evoluir. E olha, os chamamentos, eles ocorrem a todo momento, e nós não precisamos aguardar sequer isso, essa esperança de que as coisas só vão melhorar no momento que Jesus estiver conosco novamente, no momento em que Jesus convidar para nós da boca dele o balbuciar dele para conosco. E não precisamos disso em nenhum instante. Dando seguimento ao estudo, pode ser que um simples morador de rua, ao nos solicitar algum auxílio, seja também o interpelo de Jesus ao convite à caridade. E isso nos passa despercebido. Mas nos passa despercebido pela nossa realidade de há muito tempo que estamos trazendo aí nas encarnações. A nossa realidade espiritual. A nossa realidade um tanto ainda quanto desconfiada dos valores humanos, do valor do amor. E aí, nós vamos trazendo assim, né? Vícios morais que nos impedem de enxergar oportunidades na seara cristã do trabalho edificador. Emmanuel, ele vai citar em alguns momentos aqui algo relacionado ou correlacionado a isso. Olha o que ele traz. Todos podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Todos. É porque a gente fica assim, né? Existe até vamos dizer assim, uma anedota, né? Que fala que uma pessoa estava numa enchente e estava ao meio dela, né? E pedindo socorro, mas pedindo socorro para Jesus, né? E aí passou um barco socorrendo as pessoas e essa pessoa ainda em desespero e tal. Não, eu estou pedindo para Jesus e ele vai vir me salvar. E passou esse barco, passou tantos outros recursos e ferramentas, veio um helicóptero e também ele, não, Jesus vai me salvar. Enfim, desencarnou. E aí, chegando ao plano espiritual, ai, mas nossa, eu fiquei pedindo tanto para Jesus, e aí, né? Ó, Jesus te enviou tantos meios para isso, e a gente aguardando Jesus pessoalmente ao encontro de nós para realizar alguma ação, sendo que nós temos tantos meios para isso. Tantos meios. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis. Claro que todos nós passamos por dificuldades. É óbvio, e claro, estamos, mas não somos.
mas estamos numa realidade de um planeta de provas e expiações em contínua evolução. Então, se nós estamos num planeta de provas e expiações, nós iremos passar por dificuldades de todos os graus. Isso é comprovadamente assertivo com cada um de nós que estamos aqui. Isso é fato. Cada qual com os seus problemas, cada qual com as suas dificuldades. Dificuldades na enfermidade, na doença, dificuldades nos relacionamentos. Então, nós temos essas dificuldades, sim, que surgem a todo momento. Aí que tá. Muitas das vezes a gente fica esperando um Cristo, né, que venha nos salvar dessa situação, que venha apaziguar ou até mesmo cancelar qualquer tipo de sofrimento e dificuldade que possa estar me colocando à prova. Mas cada um dessas dificuldades, cada um dessas pedras no caminho que me aparece, é também um chamamento do Cristo. E é um chamamento do Cristo para nos entendermos que, no momento de evolução, tenho que exercitar a paciência, tenho que exercitar o amor, se algo que está acontecendo não está me, vamos dizer assim, me agradando, né? Nós temos muito essa questão, né, na vida humana, né? O agradar. E o agradar, muitas vezes, para nós é fazer as coisas do jeito que eu quero, fazer as coisas do jeito que eu faria. E na diferença de cada um, isso não vai ocorrer. E aí, na diferença de cada pessoa, isso se torna um problema. Isso se torna um problema. Para quem? Para mim. Que, olha, e quantas vezes, né? Também, e eu falo por mim, é óbvio, falo na primeira pessoa, que, olha, as coisas que estão acontecendo não estão acontecendo do jeito que eu queria, não. Mas peraí, nós estamos numa condição de evolução, num plano de provas e expiações, e normalmente as coisas vão ocorrer da maneira que a gente não quer mesmo. Aí que está o chamamento. O chamamento para a mudança. O chamamento para a compreensão. Compreensão. Jesus, a todo momento, está nos convidando. Agora, aceitar o convite, ele é uma escolha. Ele é escolha. Jesus mesmo já falou, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. É isso mesmo. O convite, ele ocorre a todo momento. O convite, ele já ocorre bem antes mesmo da vinda de Jesus para conosco. É que aqui a referência principal é Jesus. Mas nós já tivemos vários profetas aí, já trazendo palavras que nos direcionam e nos norteiam para uma melhora espiritual. Claro que Jesus, o maior, nosso irmão divino aí, na onde ele vem realmente colocar um norte, a porta estreita, o chamamento mais vivo e lindo que pode ser. Agora, que há muito tempo nós já estamos tendo a presença de espíritos missionários nos orientando, isso é fato. Isso ocorre mesmo. Gente, na hora que vocês quiserem falar, abram o microfone e pode falar, hein? De repente levanta a mãozinha, eu não vejo aqui. Ó, no templo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação. Eu ainda citei isso. O ano passado, eu estava chegando, era aquela época de muito frio também, o ano passado. Eu estava chegando em casa, com a Mirella e com as meninas no carro,
E aí veio um morador em situação de rua, né? Ainda citei isso hoje. Um morador em situação de rua, e veio me direcionando para o meu lado. Eu ainda, na minha pequenez, ainda tenho muito medo do que a minha cabeça possa pensar, do que possa vir a acontecer. Ele chegou até a mim e falou assim, ó, eu tô com frio e eu preciso de blusa. E é isso. E é um chamamento. Porque na minha cabeça veio assim, vai vir pedir dinheiro para gastar com coisa que não pode. Vai vir, não. E aí ficava isso, ó, cabecinha antes de chegar, ó, tá. E aí nós temos esses, né, de um certo modo, preconceitos, e aí isso vai movimentando, e a pessoa queria somente uma blusa, porque estava com frio. É até interessante, porque eu acho que a lição faz muito parte de um outro estudo também, né? A questão, existe uma família que vive próximo a nós aqui, que montou um barraco, né? Em situação de moradores de rua também, e um morador do bairro foi lá e ofereceu uma casa que ele tem de aluguel para esse casal dormir lá e morar lá, sem cobrar nada, até tentar resolver as situações financeiras, né, deles e tudo bem. Só que esse rapaz, ele deu uma condição para eles, falou, ó, vocês têm muito cães aí, né? Deve ter o quê? Uns 8 cães, Miguel? Tem uns 8 cães lá junto com eles lá. Aí o morador, esse rapaz, né, que utilizando da caridade, e perfeito, mas devido ao tamanho e ao espaço, né, ele falou, ó, só que tem um item, né, não dá para ter esse tanto de cão lá, você vai ter que ter no máximo uns 2. E aí esse casal simplesmente falou, nossa, obrigado, mas não tem jeito, como que eu vou? E os outros 6, né? Quais 6 são que eu vou ter que dispor? E, enfim, preferiram continuar morando em situação de rua para não abandonar os animais de estimação que eles até então haviam conseguido. É lição, gente. É lição para a gente. Porque, olha, é interessante, porque você vê caridade puxando caridade aí nesse processo, né? É o dispor de uma casa que eu poderia estar ganhando um aluguel em cima dela para essas pessoas estarem morando. É um primeiro ato e uma primeira ação caridosa, uma ação de despojamento e até mesmo do desapego de um material, de um lado financeiro, e totalmente louvável. E de um outro lado também, e mesmo numa situação difícil, complicada também, não querendo abandonar os animaizinhos, né? São Francisco de Assis se tornaria o orgulho puro o orgulho bom, né? Dentro desse processo todo aí, né? Olha, é reverberação de caridade para todos os cantos. São chamamentos e oportunidades a todo momento de nós estarmos em exercício da caridade. É Jesus. Porque nós temos ainda, e aí estou falando no contexto geral cristão, de um Jesus muito longe. De um Jesus que ele precisa ficar perto de nós, próximos a nós, sendo que Jesus nunca nos abandonou. Ele sempre está entre nós. Ele sempre está com os seus enviados entre nós. Aqui fala da questão de um desconhecido que pede cooperação. Olha, quantas vezes Jesus vem, né, revestido de um morador de rua, ele vem revestido
de um animalzinho, ele vem revestido de várias ações para que nós possamos dar nossa contribuição cristã. Nós só não nos atentamos a tantas oportunidades para trabalhar na seara do bem. À frente do adversário, que espera entendimento e tolerância. Adversário. Adversário é uma palavra pesada ainda, né? Porque parece que a todo momento a gente tem adversários, ou seja, que nós possamos ser até inimigos. Por isso que talvez é importante a gente, durante esta encarnação, porque estamos falando do presente, né? Que nós possamos reconciliar com os nossos adversários. Isso já nos foi sugerido já. E fica complicado, né? Porque quando a gente prende a mentalidade de tipo assim, eu estou certo e eu não vou ceder, olha, você pode estar até certo, mas a renúncia faz parte do nosso convívio. A renúncia faz parte. Então, para nós mantermos uma parceria, uma comunhão, uma vivência humana, nós precisamos ter esse entendimento. Angel, Oi. quando fala que em adversário, eu penso numa coisa assim, uma palavra muito forte, né? Porque hoje em dia parece que adversário virou sinônimo de inimigo, né? Mas assim, o que eu poderia citar como exemplo são pessoas divergentes de nós. Porque mesmo usando essa palavra divergente, ainda está muito difícil da gente, dessa convivência, da tolerância, né? Sim, sim. É isso, Marley. E aí, para mim, você ia puxar até um gancho aí, mas eu vou puxar. A nossa condição política hoje. Nossa condição política. Tem uns que seguem um, tem outros que seguem outro, e tá tudo bem. Existe as divergências, mas isso não quer dizer que nós temos que ter uma animosidade entre uns e os outros, porque nós temos, além de tudo e acima de tudo, a convivência humana. A convivência com meu irmão. Quando isso, e aí vamos lá, estamos falando de assuntos atuais. Quando isso, principalmente, atenta contra a vida do meu próximo, e eu não estou falando de um lado ou de outro, eu estou falando de ambos, e enfim, de quantos lados tiverem. Quando isso me atenta à vida do próximo, quando isso me faz parar de conversar com uma pessoa que tem uma determinada opinião política, estamos falando da política, né? Mas qualquer outro item, quando isso me faz afastar, olha, eu tenho que me voltar de novo para dentro de mim, repensar ações e enxergar no Cristo a solução. Cristo foi o nosso irmão e nosso mestre, mas mesmo que não venha a se falar, mas Cristo, ele também veio com um conteúdo politizado. Cristo, ele falava para quem, né? E aí, também falado hoje, né? Quando Cristo diz, ouçam quem tem ouvidos para ouvir, né? O ouvido não é material, o ouvido é espiritual. Então, quando ele chega, Cristo chega para passar os seus ensinamentos, ele vai passar os ensinamentos também para os publicanos, para os fariseus, para os saduceus e todos estes. E tem gente que literalmente não vai escutar o Cristo, e Cristo não os abandona. Cristo não os abandonou. E por que nós, seguidores do Cristo, dentro do seu apostolado, temos ainda essas picuinhas materiais ainda, né? Olha, andar com Cristo é renúncia. Renúncia de si mesmo.
Porque muitas vezes alguém vai fazer coisas que não vai me agradar. E aí isso já ao mesmo tempo eu posso considerar, opa, peraí, é meu adversário. Não. Na verdade, essa questão de adversário e reconciliar com os adversários é que nós todos somos irmãos dentro da mesma romagem, dentro do mesma estrada para a evolução. E por mais difícil que pareça, nós temos que praticar, sim, a caridade e a renúncia. É difícil. É difícil, eu falo na minha condição, é difícil. Porque ainda carrega um orgulho desacerbado ainda. Angel, eu na minha condição também. Se aplica a mim também. Assim, eu costumo analisar assim, ó, o que a gente tem visto ultimamente serve de termômetro para ver como que está a evolução dos espíritos. Ainda está muito, muito aquém do que poderia estar, né? Mas é a realidade. Olha, estamos indo para o rumo nós estamos em transição. Assim, é até interessante a gente conversar a respeito disso também, né? Porque a gente está num momento de transição, né? De evolução planetária, mas essa transição já está correndo faz tempo, tá? A vinda de Jesus é a confirmação dessa transição. Então, quando Jesus vem, há 2000 anos atrás, ele dá vamos dizer assim, o gatilho principal para essa transição. E olha que é interessante, a gente passou por várias situações dentro desses 2000 anos, né? Nós passamos na etapa da Idade Média, uma idade com bastante anos, né? Para a evolução. Nós passamos por guerras mundiais, passamos por vários outros tipos de embates, debates, guerras, lutas, várias outras. Nós passamos por várias situações também de convívio humano. Então, essa transição ela já ocorre mais tempo. É que nós estamos num momento um pouco mais agudo, né? Nós estamos num momento um pouco mais agudo, na onde, principalmente, as enfermidades, as doenças, elas vêm, né, de um certo modo, acometer para também dar um impulso na evolução. E isso é fato também. Mas que nós aprendamos, que nós procuremos raciocinar a cada situação que nos é proposta. Isso faz parte de nossa evolução espiritual. Nossa evolução espiritual. Não devemos ser radical ao ponto de, tipo, nossa, é pesado, né? Não. Nós temos que entender que nós temos um Pai, que é Deus, que é bondoso, que é amoroso, que é justo, e aí tudo isso, ele nunca vai nos entregar ao pior, nunca, nunca. Fomos criados, é igual aquele termo que eu já até utilizei aqui, né? Nós somos foguetes, nós não damos ré, nós temos que ir para frente, nós temos que ir para cima, e foi com esse intuito que Deus nos criou, né? Simples e ignorantes, mas num caminho, numa vertente de evolução. Passamos para o primeiro estágio, que são os mundos primitivos. Estamos no segundo estágio, planos de provas e expiações. Muito aprendizado. Planeta hospital, muitas enfermidades. Enfermidades físicas? Não. Também morais. Não só físicas, mas morais também. Então, nós temos, assim, a todo momento o chamamento da melhoria. Melhoria espiritual. Olha, que bom é perdoar e que bom é ser perdoado, né? Isso é bom. Isso é bom. Que bom ter arrependimento. Ah, Rangel, mas o arrependimento é sinal que você fez alguma coisa errada. Sim, mas o arrependimento é o gatilho para que eu volte ou não volte a praticar aquele ato, né? Então, se você tem arrependimento, bem-aventurado é, né? Nós somos bem-aventurados. Nossa, nós comentamos isso ainda
naquele domingo, né, Fabiana, a gente remete a algumas coisas que a gente fez na nossa própria encarnação, né? E fala, nossa, como que eu fiz aquilo lá quando eu era mais jovem? Agora eu já não faço mais. Cresceu. Ah, pouco, muito. Nós não temos que medir isso. Nós temos que medir que a gente está fazendo o melhor possível. Aprendizado, experiências, e vamos seguindo. Tudo nisso está o chamamento de Jesus, o convite dele. A Bíblia, né, e falando especificamente do Novo Testamento, eles fazem alusões, né, em cima de cada evangelho dos apóstolos, né, dos discípulos, para nós fazermos analogia à nossa vivência atual e não pegarmos ao pé da letra somente, e sim fazermos analogia a cada situação vivida na época do Cristo, para que nós possamos nos vestir e atuar nisso também. Por isso que Emmanuel, o que Emmanuel faz? Quais são as lições de Emmanuel? Fonte viva, caminho, verdade e vida, vinha de luz. O que Emmanuel faz? Ele pega uma passagem do Cristo e faz analogia à nossa convivência humana. É isso que Emmanuel faz. E por isso que é tão bom, porque ele nos desperta. É o despertar. Continuando. Ao pé do enfermo, que aguarda assistência e carinho. Realmente. Realmente, a enfermidade, seja de ambos os lados, daquele que naquele momento não está enfermo ou do enfermo, olha, o enfermo ele precisa de um auxílio também. Olha, e muitas das vezes um auxílio de palavras, e palavras salutares, palavras que vai motivar. É convite. Por mais difícil que seja. A face do ignorante que reclama socorro e ensinamento. Porque é muito fácil falar, nossa, que rapaz, nossa, mas que moça ignorante. Não converso mais. Não, mas aí que tem que conversar. Porque, de repente, as pessoas estão precisando disso. Estão precisando do gatilho. Ah, mas é muito difícil, é muito ignorante. Mas peraí, será que eu não estou também despojando falta de saber ao pensar desse jeito? Allan Kardec, quando começou a trabalhar dentro das obras da doutrina espírita, ele teve muito desses ignorantes também, ou pegando no pé. Mas o que Kardec tentava? Convencê-los. Convencê-los. Do contrário. Porque tem muita gente com fome de saber, mas que ainda está preso dentro do seu saber ainda limitado. E aí talvez precisa do despertar também. Isso é chamamento. Junto à criança que roga bondade e compreensão. As crianças hoje cada vez mais evoluídas, né? Isso é um caminho natural também, isso a gente vê nitidamente. Eu costumo brincar, né? Quando eu nasci, lá na década de 70, né? Normalmente os bebês ficavam envolto de uma flanela por longos meses, porque o bebezinho era molinho, né? Hoje o bebê com um mês e pouco já tá em pezinho, já tá firme já. Isso é evolução também. Ah, mas é uma evolução corporal? Não, isso aí é uma evolução do espírito que passa pro corpo. Isso é natural. É uma evolução natural. E de tantos outros itens aí. Então, hoje as crianças, por incrível que pareça, porque aqui, quando o Emmanuel vem, né, junta a criança que roga bondade e compreensão, e olha, eu falo que hoje está até ao contrário, muitas vezes as crianças vêm te despertar para que não continuemos nos nossos caminhos errôneos também. Olha,
É cada danada das minhas filhas que eu levo que eu vou te falar, viu? E sendo que deveria, numa condição hierárquica, que ainda somos presos, ser o contrário. É mútuo. É mútuo. Rangel, as crianças de hoje são desafiadoras, porque é o que você está falando mesmo. Quando a gente comentava assim, ó, tem que ouvir os mais velhos, porque eles têm experiência, vocês têm que aprender com os mais velhos, não é? Mas hoje em dia, as crianças, elas estão mais questionadoras. Estão Então, questiona. Quando você fala alguma coisa, a criança te questiona. E aí você pensa, nossa, será que eu estou certo mesmo? Né? E isso aí faz parte da evolução. Faz parte da evolução. Com certeza. Vou dar um exemplo, Marley. Não vem na criança, claro que ela tem a realidade espiritual dela, mas ela está vindo para essa melhoria, mas enquanto criança, em grande parte das vezes, ela não vem munida de racismo, ela não vem munida de homofobia. Hoje eu vejo nas minhas filhas uma condição de entendimento e visão muito diferente que a minha geração sempre teve, entendeu? Então, olha, isso é grandeza, que nós não façamos os nossos filhos e as nossas crianças perderem esses valores. E aí isso está no exemplo nosso também, porque aí, de repente, há todo um movimento em cima disso. Isso já foi citado em uma das nossas reuniões, que nós não fazemos, né? E isso tem a música do Gonzaguinha, né? Não fazemos as crianças perder essa pureza delas, que elas venham e cresçam, né? Dentro de um discernimento, né? Dentro de um amor ao próximo, que já não o façamos ter tanto preconceitos como em grande parte de toda a vivência humana se teve. Valorizemos cada ato de amor e cada ato de entendimento na convivência do mundo. Rangel, eu sempre guardei assim um comentário seu que você fez lá no caminho, no Estrada Damasco, quando ainda o Osmar dirigia a reunião, falando sobre corromper. A gente tem que tomar cuidado, que a gente, às vezes, os próprios pais ensinam os filhos a se corromper, fazendo trocas, né? Sim. Fazendo trocas. Se você não fizer isso, você não vai receber isso, esse prêmio. Então, é isso aí, as crianças, elas crescem, e, assim, é como eu disse, as crianças hoje estão mais questionadoras, mas, mesmo assim, ainda corre o risco da gente estragar elas, a pureza delas, né? Porque a gente pode introduzir valores errados, negativos para essas crianças, né? Isso. Eu falo assim, eu fui educada assim, de uma forma que a gente não podia questionar, não podia, era obedecer e pronto. Você não tem que saber por quê, você tem que obedecer e pronto. E assim, que bom que hoje em dia ainda a gente já, embora muita gente fale assim, não tem mais criação como antigamente, mas a gente tem que também respeitar assim, o limite e educar, sim, a criança, mas aprender a ouvir também, porque a criança tem muito para ensinar para a gente. Com certeza. E tomar cuidado para a gente não passar valores errados para essas crianças. Porque a criança ela não chega na escola cheia de preconceito à toa, porque é da cabecinha dela. Que ela ouviu em casa, de alguém, né? Com certeza. É nesse ponto essencial, Marley. É nesse ponto. E aí, quando você fala, né, que você lembra até dessa fala minha, é interessante, porque Emmanuel ele fala, né, ó, junto à criança que roga bondade e compreensão. E o que eu distribuo para ela, né? O que eu distribuo para ela? Será que não é só não, 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 né? E aí, como que vai crescer? Será que a conversa
a conversa, né, não é mais valiosa do que algo unilateral, né? E aí essa valorização de muitas das vezes de uma educação em todos os momentos arcaica ainda, né? Ah, está desse jeito porque não foi criado desse jeito. Porque se fosse eu que criasse, não estaria desse jeito. Salvo engano, é o passar, de repente, exemplos totalmente deturpados, né? A evolução, ela existe nesse sentido. A evolução, ela existe nessa convivência humana, essa convivência com os filhos, com as crianças de todas as pessoas, né? É importante a gente entender isso. Olha, é interessante. E assim, uma coisa me chama a atenção. Esse dia para trás, uma criança, né? Que pelo jeito ela gosta um pouco, assim, gosta de mim. E aí, é engraçado, porque há algum tempo já está ocorrendo isso. Aí, um dia ele falou assim para mim, né? Ah, Rangel, que time você torce? Eu falei, eu torço pro Corinthians. Aí ele falou, eu também torço pro Corinthians. Então, quer dizer, as pessoas, ele busca a sua referência, né, mais ou menos, e, na verdade, nem gosta de futebol, mas quer estar com você, quer te agradar, entendeu? E é nisso, e isso é chamamento, a gente tem que se atentar a esse tipo de coisa, porque, de repente, o falar que, eu torço pro Corinthians também, é tipo, pô, fica comigo também, sabe? Tipo, é convite a todo momento para que a gente esteja também na parceria junto. É interessante isso. E olha, e só numa lição dessa que a gente vai se atentando. Os chamamentos que ocorrem, por mais que seja pequeno, uma coisa que é nada, mas talvez para alguém é muito. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama. O mestre silencioso, o mestre de poucas palavras. Ele é poucas palavras. O momento que mais Jesus conversou foi no momento das parábolas, foi no momento do Sermão da Montanha. Porque, em geral, todas as passagens de Jesus são leves notas de chamamentos. O mestre silencioso nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores... Aí, isso que eu estava falando, gente. Nas menores experiências, que por muitos pode passar batido, mas é chamamento. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. A todo momento, estamos sendo convidados para o bem, para o exercício do bem, para a prática, né? Jesus veio e fez isso. Jesus atendeu até os que perseguiam ele. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé, e na humanidade a sua própria família. Somos todos irmãos, somos todos família. Os mais de 7 para 8 bilhões encarnados e tantos outros no plano espiritual. Somos todos família, somos filhos do mesmo Pai. E o último parágrafo, ele nos traz: assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho. Olha, gente, eu acho que a gente pode, quando colocado em prova, seja para um lado, de repente, que vai nos machucar, né? Espiritualmente falando, é óbvio, como também para o lado que vai nos edificar, quando formos indagados, o que Jesus talvez falaria? E raciocinar antes de uma resposta, antes de um feedback,
antes de um retorno, né? Como agiria Jesus? Como agiriam os grandes missionários? Como agiria Chico Xavier? Chico Xavier, em meio às suas angústias que ele tinha, e olha um espírito grande, ele reporta Emmanuel certa vez e fala: Emmanuel, você que tem contato direto com Maria, mãe de Jesus. O Chico ele não conversou com Emmanuel, ele pediu para Emmanuel interceder. Emmanuel, eu estou passando por um determinado tipo de problema e eu quero que você pergunte para Maria, o que eu devo fazer? Emmanuel foi conversar com Maria e retornou com a resposta para Chico. O que ela disse, Emmanuel? Emmanuel disse. Ela disse, Chico, que tudo vai passar. E isso que você está passando hoje vai passar também. Olha, poucas palavras são momentos. Eu não sou, eu estou. Então, em qualquer momento, eu estou irritado, mas eu não sou irritado. Eu tenho que entender isso, que eu tenho como modificar isso, né? Nós temos aquele item, né? Eu estou sem paciência, mas eu não sou sem paciência. Eu posso treinar isso, eu posso exercitar a paciência, por mais difícil que seja. E isso tudo é chamamento do Cristo para conosco. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade. Fidelidade. Hoje e sempre. Olha, lindo, 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 lindo. Nossa, Quando eu pego no final da lição e falo, a próxima lição é essa, a gente, quando pega para estudar, a gente não imagina o tanto que pode nos impactar, né? Igual agora, a próxima lição do próximo domingo, ninguém vive para si. Aí a gente fica pensando, nossa, qual será que vai ser a pegada, né? Mas a gente mal imagina que, nossa, é uma lição assim, né? Extrema. Para nós continuar nos tropeços, nas pedras no caminho, mas entender que Deus é nosso Pai e que está conosco a todo momento. Jesus não nos abandona nunca e que nós temos que nos atentar, sim, ao chamamento. Eu estou no trânsito e fechei uma pessoa, olha, vamos pedir perdão. Se uma pessoa fechou eu no trânsito, que eu não irrite o bastante, aí tirar satisfação. É isso, é exercício, por mais difícil que seja. Porque é a condição humana, é o nosso patamar espiritual que ainda nos cega, que ainda nos breca para seguir em frente dentro da evolução. Mas é exercício, é atividade diária aí, e nós vamos chegar ao ponto essencial. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu só queria comentar, Rangel, que o Emmanuel faz a gente enxergar o que a gente não quer enxergar. E cutuca mesmo, bem na ferida, né? Sim. E, assim, são detalhes que muitas vezes a gente quer deixar escondido, quer deixar na penumbra no nosso coração, né? E por que não estudar Emmanuel, né, Marley? Sim. E por que não estudar Emmanuel, né? Nós temos vertentes que nos orientam a isso, mas olha as lições. Olha as lições. E quem mais, nada menos vem por intermédio disso é Chico Xavier. É lição. Por que não estudar André Luiz, que vem nos mostrar toda uma realidade do plano espiritual, que vem nos dar uma orientação muito grande dentro do campo da mediunidade. Olha, nós temos vários conteúdos aí de estudos que nos faz cada vez mais melhorar, né? Mesmo que seja de conta-gota, mas nos dá um grande impulso, nos dá um grande gatilho para essa melhora contínua do espírito. Isso é fato. Mas graças a Deus, estamos aí nos esforçando, estamos estudando e reestudando, e a única coisa que é fato
é continuar estudando, porque isso vai nos possibilitar cada vez mais melhorarmos. Isso é fato. E mesmo que chegamos no patamar que agora eu não preciso estudar mais, salvo engano de novo, o estudo ele é contínuo. A necessidade do reforço e do aprendizado é contínua. Então, sigamos em frente também. Bom, gente, vamos finalizar a reunião de hoje. Marley, você faz a prece de encerramento? Faço sim. Então, sempre agradecendo a Deus por mais essa oportunidade desse estudo, desse entendimento, dessa boa reflexão, vamos encerrar com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Marley. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Fabiana, minha prima, minha tia Marlene, tia Vanete, a Viviane, que saiu há pouco também. Que nós tenhamos uma semana abençoada, um domingo abençoado. Sigamos com Cristo e Deus, nosso Pai. Tenham todos um bom dia e uma boa semana. Que assim seja. Que assim Boa seja. Uma semana. ótima... Obrigado. Obrigada. Ótima semana para todos também. Obrigado. Um bom domingo e até domingo que vem, se Deus quiser. Obrigado, Fabiano.